Alexandre, que vem conversar com a gente aqui, ele que está sempre às segundas-feiras, mas hoje um tema bem interessante. O seguinte assunto, tem os acumuladores, pessoas que desenvolvem este transtorno, têm dificuldade de desapegar e se desfazer das coisas. Alexandre, conheço muitas pessoas que guardam ali no fundo do armário, ou tem uma gaveta, algumas têm até um quarto só para guardar coisas antigas, alguns objetos que você não se desfez. Alguém que tem filho, né, guarda as coisas de quando era criança ainda, mesmo com eles adultos agora, e vão acumulando muita coisa em casa. Agora, o que define isso, Alexandre? Isso pode ser considerado também um transtorno? Então, Leandro, é exatamente essa novidade que a gente traz aqui hoje, tá? Os acumuladores tomaram um espaço específico, né, nos manuais de diagnóstico, e agora o acumulador já é considerado um transtorno, então. Até então, você acumular as coisas, você ali tem dificuldade de desapegar, porque a questão do acumulador não é nem ele ter as coisas, ele criar uma coleção, ou ele começar a guardar as coisas. É a dificuldade dele desapegar, né? Ele não dá um certo valor para aquilo que realmente tem, mas ele não consegue viver sem. Então, com o tempo, a acumulação ela é considerada apenas um sintoma do transtorno obsessivo-compulsivo. O que é o transtorno obsessivo-compulsivo, para quem não sabe, né? O obsessivo é que tem aqueles pensamentos de tragédia, de morte, um pensamento de se eu não fizer isso, aquilo vai acontecer. E compulsivo no sentido dele agir, como por exemplo uma repetição, verificar sempre se o fogão está apagado, se a maçaneta está trancada, enfim. Deixou de ser o acumulador um sintoma, um sinal, um efeito desse transtorno e se transformou em um sintoma e sinais, ou seja, um transtorno em particular. Então agora você pode ter um diagnóstico de transtorno, né, de acumulação, sem necessariamente você ter o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ou ter algum quadro depressivo, ou ter uma esquizofrenia que te leve também a acumular as coisas. Agora é um transtorno em particular, que entrou nos manuais de diagnósticos atuais. Então, o acumulador é aquele que tem grande dificuldade de desapegar, ele vai criando ali uma coleção de coisas que vão se integrando ao próprio ego, ao próprio eu. É como se aquilo ali fizesse parte da pessoa, da vida e da história dela, que ela não pode se desfazer daquilo, porque se ela se desfizer é como se algo trágico, inclusive, fosse acontecer. São pensamentos mágicos nesse sentido. Eu não posso abrir mão disso porque um dia eu vou vir a precisar. Eu não posso abrir mão disso porque isso é muito importante, já foi muito importante para mim. E nisso vai criando uma acumulação de objetos ou de animais. Tanto faz. Em geral, são as principais acumulações, né, que são feitas, né. Atualmente atinge poucas pessoas na sociedade. Se não me engano, aqui no Brasil são 2% de transtorno de acumulação. Mas quando desenvolve, ele vai trazendo vários prejuízos, porque a pessoa, ela, por exemplo, começa a se isolar socialmente, não quer que as pessoas vão na casa dela, porque ela está com uma desordem, uma desorganização ou uma acumulação tão grande que às vezes a pessoa nem consegue se locomover, tem vergonha, às vezes não consegue manter higiene, corre até riscos de incêndio ou de desenvolvimento até de pragas naquela região, na região da casa ou na casa inteira, enfim. Então, a pessoa talvez se angustia por falta de apoio de rede social, não rede social da internet, mas de ter uma rede de apoio social, e aí ela não, assim, se cuida e não tem quem cuida dela, agravando ainda mais o quadro, numa verdadeira bola de neve, vamos dizer assim. Então, esse é um panorama para a gente começar a conversar do que a gente entende hoje de transtorno de acumulação. Agora, Alexandre, eu vou até citar o caso, não vou detalhar muito, porque senão é possível que até identifiquem, mas eu tenho um amigo que ele se apega a algumas coisas durante um determinado período, e daí ele
compra, ele acaba acumulando muitas dessas coisas. E para ele aquilo é uma coleção, não é uma acumulação. Quando é que sai, quando é que fica muito claro, Alexandre, que a pessoa saiu digamos, do terreno que é até comum da coleção, de pessoas que gostam, né, de colecionar, e partiu para um terreno mais doentio da acumulação? Isso é possível de ser constatado? Sim, Cacá, é sim, até porque a acumulação, ela chega um momento que ela é disfuncional, ela não tem nem utilidade. Você pode comprar roupas no sentido de ter aquele gozo da posse, né, o prazer imediato da compra, e você vai guardando, mas tem roupa que inclusive apodrecem, tem sapatos que se desfazem porque você não usa. Então vai chegando num ponto em que a acumulação ela causa um certo sofrimento. E os casos que eu acompanhei, Cacá, é muito interessante esse exemplo que você traz, porque realmente isso acontece e com questão de roupa, de compra na internet hoje, então, pode ser algo muito intenso. A pessoa vai comprando muita roupa, e depois em tratamento você vai tentando mudar a relação dela com aquilo, e é uma grande dificuldade se desfazer de algo que nunca utilizou e provavelmente nunca vai usar. Então, nesse sentido, é realmente quando deixe de ser uma coleção. A coleção em si, por mais saudável e organizada que seja, porque o acumulador não necessariamente tem organização, a coleção em si, ela pode ser um início de uma acumulação. Em geral, o transtorno de acumulação, ela vai se dando com o avanço da idade, né? Vai ficando mais intenso com o avanço da idade. Pode começar na adolescência e pode se agravar bastante na idade adulta e até mesmo enquanto idoso. Então é quando perde uma espécie de função, Cacá. Agora, Alexandre, quais sinais aí que as pessoas podem ter, né? A Cá falou aí também dos sinais que podem sinalizar este acúmulo, essa acumulação, mas alguns sinais que as pessoas podem não se confundir, né? Aliás, podem se confundir com esse transtorno. Por exemplo, você pode guardar algumas coisas que às vezes trazem uma memória boa para você. Você fez uma viagem, trouxe alguma coisa legal que você quer guardar. Às vezes você se lembra com carinho de uma pessoa que passou pela sua vida e você guarda ali alguns objetos, para você também não atravessar essa linha, né, para não achar, opa, acho que eu estou acumulando demais, que tem casos que são legais também, né, Alexandre? Fazer essa distinção também, qual seria aí essa linha para a gente poder identificar? Geralmente, quando a gente está no transtorno da acumulação, é incluído algum prejuízo para a vida da pessoa, ou para a vida econômica da pessoa, ou para o risco em saúde que ela pode vir a ter por causa da acumulação, porque em alguns casos extremos, na acumulação, a pessoa perde tanto o controle da casa dela que ela nem vê mais se tem excremento de animal ao longo da casa. Pode ter também casos em que ele vai causando um sofrimento na hora de se desfazer daquilo que você guarda. Você tem dificuldade, até às vezes coisas que nem tem muita memória ou não tem memória. Então, esse sofrimento, esse prejuízo econômico, esse prejuízo social, essa dificuldade de se desfazer, muitas vezes você começa a ter problemas até em pequena medida. Tem gente que, por exemplo, acumula, eu não sei se existe ainda esse diagnóstico, mas anota aí, eu acho que provavelmente viremos a ter, acumula coisas no celular, né, ao ponto de já não ter mais memória para você guardar imagens ou fotos ou imagens repetitivas que você poderia se desfazer e não se desfaz. Então, esse limite entre aquilo que te causa algum sofrimento, entre aquilo que te causa algum prejuízo, ou aquilo que te afasta das pessoas, ou aquilo que te causa algum risco à sua saúde, em geral, a gente já está no campo de um transtorno que pode ser tratado tanto pela terapia medicamentosa quanto pela psicoterapia. Na verdade, o ideal é que a gente possa fazer uma conjunção das duas coisas. E é fundamental no transtorno da acumulação o apoio da família ou um parceiro, uma parceira, alguém que possa contribuir para que faça uma intervenção direta na casa da pessoa também,
né? E a grande dificuldade é essa, às vezes a gente pegar um objeto e a gente se despedir dele. Existem até alguns profissionais que fazem esse tipo de trabalho, de você pegar um objeto e se despedir dele mesmo, né? Até mesmo verbalizando em relação ao objeto, a importância dele e se desfazer dele. Mas para o acumulador isso é um verdadeiro, muito penoso, né? Então, Alexandre, tem um ouvinte aqui, ó, mandou mensagem para a gente, vamos ouvir aqui e esse colecionismo, né? Uhum. Tem participação de ouvinte aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir aqui o nosso ouvinte, o Raimundo. Há poucos dias meu irmão foi ajudar um amigo que tem um irmão que é acumulador. Eles retiraram uma caçamba de entulhos, até galhos, gravetos que o irmão dele levava para casa dizendo que seria útil. Eu acho que esse caso dele se aplica a isso que o psicólogo está falando. Vocês não acham? Deu para entender aí, Alexandre? Deu para entender, sim. Você vê o quanto que o pensamento mágico, né, do acumulador. O que eu falo de pensamento mágico, pessoal? Pensamento mágico é o seguinte: esse galho que eu vou levar para casa pode ser útil um dia, né? E mesmo que ele não seja útil, né? Mesmo que ele não tenha nenhuma função. É mágico nesse sentido. É um pensamento fora, né, de uma outra realidade. Então, você vê aí como que trouxe, né, essa questão de tirar, às vezes, entulhos de dentro de casa, né? Porque realmente, pessoal, é preciso isso que o ouvinte trouxe, né? Às vezes a intervenção de amigos, de irmãos, para ajudar, porque senão vai entrando num circuito em que a pessoa ela vai se afogando naquilo que ela acumula. Ok, Alexandre. Alexandre Brito, esse tema realmente muito curioso, acho até porque algumas pessoas, apesar de o número do Alexandre, que o Alexandre apontou aqui, ser relativamente baixo, mas acho que causa uma certa inquietação, porque a gente sempre olha para pessoas que são próximas e que têm essa fixação por esse acúmulo. Alexandre, muito obrigado, boa semana, até segunda que vem. Grande abraço, Cacá, pessoal, até semana que vem, viu? Tchau. Eu queria saber, só mais um ponto, Alexandre, para que as pessoas te encontrem nas redes sociais, como é que elas podem fazer? Assim, olha, para me seguir no Instagram é @Alexandre_psicologia, @Alexandre_psicologia. Meu WhatsApp é 27999431968, 27999431968, e no YouTube as nossas entrevistas vão para lá também, no canal Psicologia Vida Cotidiana, viu? Valeu, Cacá e Leandro, e até segunda que vem.